Olá pessoal, aqui trazemos alguns comentários sobre o primeiro capítulo do livro Educação e Construção do Conhecimento, do Fernando Becker. O título do capítulo é Modelos Pedagógicos e Modelos Epistemológicos. Aqui são breves comentários. O ideal seria que você acessasse o livro e fizesse a leitura mesmo, mas dá uma direção do que nós vamos encontrar nesse material. Como seria o professor diretivo? O professor que atua nessa perspectiva, ele acredita que ele é o detentor do conhecimento, que ele é o representante dos conhecimentos da sociedade, do conhecimento científico para o seu aluno. Na verdade, para esse professor, o aluno é a tábula rasa, é aquele que não possui conhecimento e ele precisa trazer o máximo de informações para que o aluno abstraia. Daí a necessidade de ter uma sala em silêncio, de ter as carteiras todas organizadas e todos os alunos com total atenção no professor. Esse professor, para essa perspectiva, o foco é no professor e no conhecimento. O aluno é um mero receptor de informações que são passadas pelo dono do conhecimento, que seria o professor. O professor adepto desse pensamento é autoritário, às vezes até agressivo, porque ele acredita que ele precisa e tem a responsabilidade de repassar todo o conhecimento possível para esses alunos, e os alunos não podem interrompê-lo em momento algum. O aluno advindo dessa aula será um adulto que não terá voz, não terá criticidade, de acordo com o próprio Becker. Ele silenciará até mesmo quando não concorda, pois ele acredita não saber, não ser o detentor do conhecimento. É um aluno que não tem condições, será um adulto que não tem condições de reclamar, de expor as suas ideias e de buscar os seus direitos, inclusive. A pedagogia não diretiva é praticamente o contrário da diretiva. O professor não sente que está nele a responsabilidade de transmitir conhecimento, mas ele faz uma leitura equivocada do construtivismo. Ele acredita que o aluno, por si só, constrói o conhecimento sozinho, né? Deixa o aluno solto, não faz questionamentos, qualquer coisa que o aluno faça ou fale, ele traz como forma de conhecimento. E esse tipo de metodologia, em algum momento, está fadado ao fracasso. O próprio Fernando Beck traz esse exemplo no livro, porque ele fala o seguinte, que quando o professor deixa apenas na mão do aluno, ele perde a oportunidade de intervir pedagogicamente, de contribuir para o aprendizado desse aluno. E aí acaba que esse aluno também, como na pedagogia diretiva, ele será um aluno fracassado e provavelmente um adulto fracassado, porque ele não tem a possibilidade de crescer, uma vez que ele só vai ficar no próprio nível em que ele está, e chega um momento que a sala fica insustentável, tanto para o professor como para o aluno. O professor que age pela perspectiva relacional, ele tem um olhar para a aprendizagem que parte tanto do aluno como do professor em uma relação dialética. A mesma coisa acontece na relação do aluno e do conhecimento. O aluno possui um certo conhecimento, mas quando ele entra em diálogo, estimulado pela mediação do professor, com questionamentos, com incentivos para que o aluno busque um pouco mais, o aluno interage com esse conhecimento e constrói um novo conhecimento. E aí, tanto o aluno quanto o professor saem dessa aula diferente da forma que entraram, com novos conhecimentos. O professor aprende como o aluno aprende, constrói outras formas de ensinar, o aluno aprende um pouco mais, eleva o seu conhecimento, porém também ensina tanto os colegas como o professor na forma que ele aprende, os colegas ele troca conhecimento, aprende como os colegas aprendem e também ensina os colegas como ele aprende.
Essas duas tabelas disponíveis nas páginas 29 e 30 trazem assim, uma reflexão muito forte acerca do papel do professor, ou da prática do professor, no sentido de que ela está relacionada a uma perspectiva muito maior, envolve pensamento psicológico, envolve o meio social, a cultura em que ele vivencia, envolve a sua estrutura biológica, como que o professor se entende, envolve, na verdade, a identidade do professor. Tudo que o cerca vai interferir na forma como ele atua na sala de aula. É bem interessante para a gente buscar outros textos nesse sentido, para entender um pouco mais como que é desenvolvida essa nossa crença de que é assim que se ensina, qual metodologia que eu escolho e por que eu escolho tal metodologia e não outra. Aqui ele faz uma relação, por exemplo, entre o empirismo, que passa pelo modelo com foco no conhecimento, que é o objeto, que é representado pela letra O, no professor, que é o detentor do conhecimento, na pedagogia diretiva, que a gente comentou ali anteriormente, e que essa linha de pensamento, ela está relacionada também a uma postura teórica, a um modelo psicológico e a um modelo teórico, que ele representa ali o biológico em uma relação do meio para o organismo, o psicológico do estímulo para a resposta e o modelo sociológico do meio social para o indivíduo. Já o apriorismo estaria relacionado a essa prática que foca do sujeito para o objeto, que seria aquela que a gente acabou de ver na diretiva, né? Do aluno para o professor, né? E na questão biológica seria do organismo para o meio, na psicologia seria da resposta para o estímulo, então dependendo da resposta do aluno vai ter um estímulo, e na sociologia estaria do indivíduo para o meio social, e não o contrário como na diretiva. No construtivismo, essa relação é dialética. Sujeito e objeto vão se interagindo. Aluno e professor também atuam nessa troca, que está no contexto da pedagogia relacional. Na biologia também ocorre essa relação dialética, né, entre o organismo e o meio. Também na psicologia, o estímulo e resposta andam juntos, né? Dependendo do estímulo tem uma resposta, dependendo da resposta há um estímulo. E na sociologia também ocorre interferência nos dois lados, tanto do indivíduo no meio social, como o meio social sobre o indivíduo. Então, a perspectiva da dialética estaria relacionada com o construtivismo, com a pedagogia relacional e tudo mais. Mas esses dois quadros, eles remetem é como se fosse apenas a pontinha de um iceberg, e toda a parte submersa são conhecimentos que a gente precisa buscar, e buscar leituras mesmo para entender o nosso fazer em sala de aula.